Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse sorteio da Libertadores, hein? Chegou a hora. As oitavas de final colocam um duelo bem particular entre Brasil e Argentina e uns confrontos bem complicados para alguns brasileiros. Quem se deu melhor ou pior? A análise e a projeção você confere a partir de agora nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A gente começa por Grêmio e Guarani do Paraguai. Será realizado no dia 25 de novembro. O Guarani está sediando seus jogos na Libertadores no mítico Defensores del Chaco, em Assunção. E dia 3 de dezembro, jogo de volta na Arena do Grêmio. O Grêmio terminou em primeiro lugar no seu grupo, portanto decide em casa. O Guarani do Paraguai é algoz do Corinthians, assim fora em 2015 e agora nesta temporada, inclusive tirando o Corinthians do grupo de onde estava o Palmeiras. O Guarani do Paraguai entrou lá e disputou com o Palmeiras 2 jogos nessa fase de grupos, perdeu 3-1 no Allianz Parque e depois conseguiu empatar em 0-0 em Assunção. Não é uma equipe muito qualificada, mas é bom ficar atento, é uma equipe defensivamente muito boa, forte fisicamente, explora contra-ataques. E na verdade a análise da dificuldade desse confronto ela se dá por conta do momento do Grêmio. E eu concordo com aqueles que dizem que a partir de agora vem outra competição, o Grêmio é copeiro, tem essa pecha, essa marca, é um tricampeão da Libertadores, sabe jogar esse tipo de competição, o Renato Gaúcho é muito experiente também nesse aspecto. Agora, o momento não é legal. Nem no Campeonato Brasileiro e nem na Libertadores. Eu não estou levando em conta apenas esse último jogo contra o América de Cali, que foi um horror, porque o Grêmio já estava classificado, obviamente, né? O foco ele fica um pouco distorcido, mas o treinador tem cometido equívocos nas suas escolhas, o time já não tem mais aquele padrão de um tempo atrás, nem sempre pode contar com seus principais jogadores, não tem mais o Everton Cebolinha para resolver problemas individuais como normalmente fazia do ano passado para cá, tem o PP evidentemente, mas não pode jogar sozinho, tá vindo contratações, aí reforços, pode ser que realmente o Grêmio encaixe até lá, até essa disputa de oitavas de final. Mas o momento não é bom e por enquanto há uma desconfiança para saber se o Grêmio vai passar pelas oitavas de final. Condições para passar? Obviamente tem, mas o momento não recomenda. Mas tudo bem, vou apostar que o Grêmio classifica para as quartas de final da Libertadores. E você? Santos e LDU, confronto equilibradíssimo. A Liga de Quito costuma chegar, complicar os seus adversários, é campeã de 2008, tem no seu comando o Pablo Repeto, que é vice com o Del Valle em 2016. O primeiro jogo dia 24 de novembro, no estádio Casablanca de Quito, nos 2.850 metros de altitude. E isso é um complicador sim. A volta, 1º de dezembro, na Vila Belmiro. A gente está falando de ir e volta nos estádios e tudo mais, mas sabemos que, por enquanto, esses estádios sem torcida, o que equilibra um pouco as situações. No caso da altitude, não, né? E por isso o Santos vai encontrar alguma dificuldade. A LDU é um time forte fisicamente, como costumam ser as equipes equatorianas, especialmente a Liga de Quito. Tem um jogo vertical, um jogo de velocidade, é bom ficar atento. Agora, o Santos faz uma campanha muito interessante. O grupo não era tão difícil, com o Delfim e o Defensa e Justiça, que acabou até ficando de fora. Quem se classificou foi o Delfim, mais à frente a gente vai falar sobre essa equipe equatoriana também. Agora, o trabalho do Cuca é muito bem feito, né? Na Libertadores especialmente, em que o time conseguiu a sua classificação, conseguiu vencer jogos fora de casa, o time tem Marinho em grande fase, tem o Soteldo que ficou, tem os garotos entrando, uma boa consistência defensiva, ou seja, o Santos tem condições de superar a LDU. Não será fácil, mas nesse confronto eu também vou apostar nos brasileiros. Flamengo e Racing, que confronto esse das oitavas, talvez o principal deles. O Flamengo encarando o Racing, o atual campeão argentino. O Flamengo, atual campeão da Libertadores. Primeiro jogo dia 24 de novembro, em Avejaneda, no El Cilindro, e a decisão da vaga no dia 1º de dezembro, no Maracanã. Duas escolas muito parecidas, né? Porque o Flamengo treinado pelo espanhol Domenech Torrent, que bebe na fonte, né, de Pepe Guardiola, foi auxiliar do técnico espanhol durante muitos anos, contra Sebastián Beccacece.
é o técnico, um deles, né, sensação da América do Sul. Ele chegou muito bem no Racing, foi vice-campeão argentino pelo Defensa e Justiça, foi auxiliar muito tempo de Jorge Sampaoli. E o jeito do Racing jogar é aquele jeito que você conhece dos times do Sampaoli, dos times dos técnicos estrangeiros que aqui jogam: marcação alta, posse de bola, verticalidade, muita infiltração, muita intensidade. Assim joga o Racing, que não tem lá grandes nomes, mas tem um time bem consistente. Eu vi alguns jogos dessa Libertadores e é um time muito chato. Tem como destaque um veterano, Lisandro Lopes, né, conhecidíssimo, de 37 anos, jogou na Europa e teve passagem pelo Inter também na Libertadores de 2015. E perdeu agora o Matias Zaratio, né, para o Atlético Mineiro, que era um meia interessante ali, um dos principais jogadores do time. Pois bem, como que esse Racing vai se portar contra o Flamengo? Não sabemos. Agora, o Flamengo é favorito. Pelo que o Flamengo joga, mesmo com o Racing, que o Racing seja uma das sensações dessa fase de grupos e incrivelmente tenha passado em segundo lugar, porque o Nacional, que não joga um futebol tão bom assim, acabou em primeiro do grupo. O Racing, dos segundos colocados, era um adversário complicado. Mas o Flamengo tem condições de passar, até porque vai evoluindo aos poucos com o Domi, né? A gente já está vendo um estilo de jogo, apesar de mais posicional, mais interessante, mais consistente, pelo elenco inquestionável. Então também vou apostar que o Flamengo vai passar nesse confronto. Tá só dando brasileiros aqui, eu quero saber de você. E quem passar, pega o vencedor de Inter ou Boca. E aí? Inter e Boca, esse confronto tá dando o que falar. 25 de novembro, primeiro jogo no Beira-Rio, e a decisão da vaga, 2 de dezembro, na mítica La Bombonera. Dois campeoníssimos sul-americanos, campeões mundiais, duas equipes que não esperavam se enfrentar agora. E eu digo que nenhum dos dois. Obviamente o Inter, que acabou preservando jogadores contra a Universidade Católica, né, imaginando que o Grêmio fosse vencer fácil, talvez, a América de Cali, mas também inicialmente preservando para o jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, acabou em segundo lugar. E aí você corre esse risco de pegar um Flamengo, um River Plate, um Boca Juniors. E caiu o Boca no colo do Inter. Mas os argentinos também estão lamentando o fato de pegar o Internacional, que embora a campanha na Libertadores não seja muito boa, a gente está falando de um bicampeão da América e que tem no comando Eduardo Cudê, que tem um retrospecto muito interessante contra o Boca como técnico. Ele só tem uma derrota em 6 jogos. Ele foi campeão recentemente comandando o Racing, ele já treinou o Rosário Central e ele ainda jogava pelo River, né? Ou seja, tem uma rivalidade dele e do D'Alessandro com o Boca. Vai ser o primeiro confronto entre Inter e Boca na Libertadores. Os dois já se enfrentaram em outras competições, como na Sul-Americana vencida pelo Inter em 2008. Mas vai ser um confronto inédito. Ninguém queria que os dois se enfrentassem agora, mas aconteceu. E Libertadores é isso, gente. Você não escolhe muito adversário, não tem que escolher, porque obviamente que o ideal seria pegar um pouco mais pra frente, né? Mas se caiu agora e daqui um mês a gente vai ter que entender como estará o Inter no Brasileiro, se o Boca vai melhorar a sua situação até lá. Na verdade, o Boca não está mal, não. O Boca, inclusive, está invicto na Libertadores. Na fase de grupos tem 4 vitórias e 2 empates. O Carlitos Tevez vem chamando a atenção por ter mais liberdade lá na frente, ter feito gols, dado assistência. Ele não joga de centroavante, não joga de meia, ele flutua e consegue pifar os seus companheiros. E tem no comando Miguel Ángel Russo, técnico campeão pelo Boca em 2007, contra o Grêmio. Ele está de volta e junto com Juan Román Riquelme, que é o cara do futebol do Boca, estão recuperando, se é que dá para dizer assim, o futebol do Carlitos Tevez, que está jogando mais solto e que está possivelmente no seu último ano da carreira defendendo as cores do seu clube de coração. E além disso, o Boca tem a melhor defesa da Libertadores. Ou seja, fácil não vai ser, não vai ser. Agora, o Inter tem condições de passar? Obviamente tem. Eu vou apostar de novo no Internacional, nos brasileiros, para ver se a gente deixa o Boca pelo caminho. Quem sabe? E você? Do outro lado da chave, esse brasileiro não dá para dizer que se deu bem, se deu mal mesmo. O Atlético Paranaense vai encarar o River Plate, o atual vice-campeão, e de um grande trabalho consolidado sob comando do técnico Marcelo Gallardo desde 2014. Um timaço aqui da América do Sul, mais do que isso, né? É um time que tem o Armani no gol, que tem o Pinola, o zagueiro, que tem o Nátio Fernandes, o De La Cruz,
esse meio-campista aí, que inclusive está sendo especulado no Flamengo para a temporada que vem, mas também em clubes europeus, é irmão do Carlos Sanches dos Santos, joga muita bola, o Borré, enfim. É um timaço esse do River que a gente já conhece, se acostumou a ver e que perdeu muito pouca gente, só 2 jogadores, se não me engano, dessa campanha exitosa dos últimos tempos. Então vai ser muito complicado para o Atlético Paranaense. Não sei se dá para dizer como jogo jogado, evidentemente que tem 2 partidas a serem realizadas, 24 de novembro o primeiro jogo na Arena da Baixada e a decisão da vaga dia 2 de dezembro no estádio Libertadores de América, onde o River está sediando seus jogos na Libertadores, que é a casa do Independiente. Bom, vamos ter que esperar. Agora que vai ser difícil para o Furacão, não tenha dúvida. Não teria como apostar diferente. Para mim, o River passa e vai adiante na Libertadores. E você, aposta numa zebra aí do Furacão? E finalizando com Palmeiras e Delfim. Muita gente está falando que o Palmeiras se deu bem aí no confronto. Claro, realmente pegou a equipe mais, digamos, fragilizada. É a primeira vez que a equipe equatoriana chega a uma fase de mata-mata da Libertadores. O Delfim, aquele time do Golfinho, que estava no grupo do Santos, Defensa e Justiça e do Olímpia. E no último jogo acabou vencendo o Olímpia do Paraguai por 1-0 e com isso garantiu a sua classificação. Então, Libertadores a gente sabe como as coisas funcionam. Agora, claro que o Palmeiras é o favorito nesse confronto. Na verdade, a grande dificuldade que o Palmeiras vai enfrentar diz respeito à dificuldade para se chegar no local da partida. Porque o primeiro jogo, marcado para o dia 25 de novembro, será no estádio Jocay, na cidade de Manta, no Equador. Manta fica a 400 quilômetros de Quito. O Santos, quando jogou lá, levou quase um dia inteiro para chegar. São praticamente umas 10 horas de viagem. É uma operação, uma logística para poder chegar lá e toda essa dificuldade, né? O Santos conseguiu vencer ainda, né? Foram duas derrotas para o Santos, só para ter uma comparação com brasileiros, da equipe do Delfim na fase de grupos. Agora muda tudo, a gente sabe, mas o Palmeiras, que vai decidir no dia 2 de dezembro no Allianz Parque, tem condições, obviamente, de ir à frente. E aí? Quem vocês apostam? Obviamente eu vou apostar no Palmeiras. E a final da Libertadores? Será que alguém teria algum palpite? Porque de um lado a gente tem uma chave um pouco mais fragilizada, né? Que tem só o River Plate e o Palmeiras como concorrentes mais fortes. E do outro a gente tem podendo chegar Grêmio, Santos, o Flamengo, o Boca ou o Inter. Vai ser difícil, hein? Afinal, eu palpito mais pra frente. Eu quero ouvir de vocês. Inscreva-se no canal, seja membro que eu tô te esperando. Eu volto na próxima. Tchau!